Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos juntos? Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nosso meio. Obrigado pela manifestação da Tua glória nesse lugar e em nossas vidas. Obrigado por tomar nossos corações, nossas mentes, nossa compreensão, nosso entendimento e nos dar a porção tão necessária, tão importante, para que possamos desenvolver o nosso conhecimento de Ti, Pai, na nossa compreensão da Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, porque temos visto o Teu agir em nosso meio. Que o Senhor seja exaltado, glorificado. Fala conosco por meio da Tua palavra outra vez, e que, mais uma vez, a glória seja Tua, Senhor. Te louvamos de todo o nosso coração, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. A pergunta é simples, mas eu não sei se a resposta é tão simples assim. Nós não podemos subestimá-la. De que lado você está? Responda a si mesmo. De que lado você está? Você está do lado da vitória ou você está do lado da derrota? João, ele não negocia. João, ele não faz a política da boa vizinhança. João não gosta de crente em cima do muro. João divide a humanidade em duas partes, em dois lados, apenas. Não há uma terceira via. João, ele coloca de um lado aqueles que estão com Deus, e do outro lado aqueles que estão contra Deus. Aqueles que estão com Deus, eles chamam de filhos de Deus. E os que estão contra Deus, ele chama de filho do diabo. Não tem meio termo. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos ter um ânimo dobre. Nós não podemos ter um coração dividido. João não brinca com isso. Exatamente porque não se deve brincar com isso. Não se brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. De um lado ele coloca aqueles que são filhos das trevas, e do outro ele coloca aqueles que são filhos da luz, do reino da luz. E esse versículo é importantíssimo porque ele traz pelo menos 3 lições importantíssimas para nós. A primeira lição é uma pergunta: quem é aquele que está no mundo? Nós lemos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a propósito, quem é o que está no mundo? E a palavra mundo aqui significa o sistema. A palavra mundo aqui não são as pessoas. A palavra mundo aqui não é o planeta Terra. A Bíblia tem esses 3 significados para a palavra mundo: o planeta, o universo, as pessoas, quando diz que Deus amou o mundo, mas também fala do sistema. E aqui ele está falando de um sistema contrário a Deus. Quando ele diz maior é o que está, é aquele que está no mundo. Esse mundo aqui é um sistema contrário a Deus, um sistema que se opõe contra Deus. A Bíblia fala que esse mundo, ele jaz no maligno. Ele já está descansando no maligno, mergulhando no maligno, sob o domínio do maligno. E João está colocando aqui que quem está no mundo hoje, agindo, é o espírito do falso profeta, é o espírito do anticristo. Ou seja, anticristo não necessariamente Satanás personalizado, mas o espírito do anticristo, que atua no coração daquelas pessoas afastadas de Deus, daqueles que se opõem a Cristo, daqueles que se opõem a Deus,
daqueles que se opõem à palavra de Deus, daqueles que se opõem ao evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito que está operando no mundo. Quem é o que está no mundo? São aqueles que desprezam o nome de Deus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática na sua vida. São aqueles que, tantas vezes, sim, pode ser até simpatizante à igreja. Podem até fazer parte da liturgia da igreja. Mas quando o culto encerra, volta para a sua rotina, volta para a sua vida, volta a ser escravo da carne, escravo do pecado, escravo do mundo. Esse é o que está no mundo. Porque ouve a palavra, mas negligencia aquilo que ouve, negligencia a palavra, desprezando assim, então, o nome de Deus, e sem perceber, perseguindo o nome de Deus, maldizendo o nome de Deus com as suas atitudes. Porque aquilo que se diz crer não faz coro com o seu caminhar, com suas atitudes. E a Bíblia vai dizer que esses são aqueles que detêm a verdade pela justiça. O que está operando no mundo é aquele que coloca a criatura no lugar do Criador. Ou seja, importa mais o que as pessoas pensam de mim do que aquilo que Deus pensa de mim. Importa mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Importa mais fazer a vontade de homens do que fazer a vontade de Deus. Eu estou invertendo os polos, eu estou invertendo as prioridades, eu estou colocando a criatura no lugar do Deus Criador. E com isso, vamos nos deleitando no pecado, vamos flertando com o pecado, vamos nos simpatizando com o pecado, vamos nos deleitando no mundanismo, na carnalidade, chegando ao ponto de estarmos fazendo parte tantas vezes da igreja, e quando nós nos deleitamos em coisas contrárias a Deus, nós falamos: olha, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou fraco assim mesmo, Ele perdoa. E começamos a arrumar desculpas, não nos importando com o pecado. Esses são os que estão no mundo. Quem é o que está no mundo? São esses. Efésios capítulo 2 diz que antes de nos tornarmos crentes, nós estávamos nessa situação. Efésios 2, versículo 1 ao 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e éramos naturalmente filhos da ira, como também os demais. Assim era nossa condição, irmãos, antes de Cristo, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e nessa condição éramos filhos da ira, e não filhos de Deus. Quem está operando no mundo? É Satanás que opera no mundo. Quem está imperando no mundo? O reino das trevas. O reino das trevas, os demônios, os filhos dos demônios, atuando no mundo. Por isso Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui por um breve tempo, estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, mas nós não somos daqui. Nosso tesouro não pode estar aqui. Nossos valores não podem ser do mundo. Nosso coração não pode estar posto nesse mundo. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Uma das palavras usadas na Bíblia para essa expressão mundo é a palavra trevas. Trevas. E essa palavra trevas descreve a condição do homem. O homem está em trevas. Trevas na Bíblia tem 4 sentidos. Significa, número 1, ignorância. Então o homem é completamente ignorante. O homem, ele não tem acesso a esse entendimento, a essa compreensão. Ele está em trevas, a sua mente está em trevas. O segundo significado de trevas, superstição. O terceiro, está em perigo.
espiritual. E o quarto significado para trevas significa tristeza, ou seja, ausência de alegria, ausência de esperança. Essa é a condição do homem. E a pergunta que eu faço para você é: de que lado você está hoje? De que lado você está hoje? Você está no mundo? Você está do lado do mundo? Você está preso às coisas do mundo? Seu coração deseja as coisas do mundo, se deleita nas coisas do mundo? Você se sente preso ao mundo, algemado ao mundo? Você quer sair, você sabe que não é correto, mas você se sente no emaranhado de situações que o mundo te colocou, e você está preso àquilo? De que lado você está? Você está do lado do mundo, ou você está do lado de Deus? Das coisas de Deus, do lado vitorioso. Você se sente, por mais que o mundo te atraia, você se sente agarrado com Deus, com a presença de Deus. Por mais que o mundo tente te seduzir, você sente que você está firme na presença de Deus e você não voltará para o mundo, não fará a vontade da carne, dos seus pensamentos mundanos, do mundo. Veja aqui João, estamos em 1 João 4:4, ele vai dizer uma coisa muito importante nesse versículo, de 1 João 4:4, porque se ele responde, quem é o que está no mundo, ele também vai dizer quem é aquele que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele já respondeu quem está no mundo, e agora ele vai dizer quem é aquele que está em nós. E o que ele diz nesse texto? Filhinhos, vós sois de Deus. Então, vocês não são do maligno. Vocês não são do mundo. Vocês são de quem? De Deus. E vocês são vencedores. Ele prossegue aqui. Por quê? Vocês têm vencido esse espírito do anticristo, os falsos profetas. Ou seja, vocês estão do lado vitorioso, do lado vencedor. Sabe por quê? Ele diz, porque maior, diz o texto, é aquele que está em nós. Então, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa extraordinária. Porque às vezes a gente fica desanimado porque parece que o mal está prevalecendo. A gente desanima às vezes porque parece que aquele que anda errado dá tudo certo. E aquele que se esforça para andar certo dá tudo errado. E parece que o mal às vezes prevalece, campeia, ganha espaço, se dá bem. E tantas vezes parece que o mal vai vencer. Parece que a igreja está sendo destruída, está se acabando. Parece que a vitória do diabo está prevalecendo, é certa, mas não é. Só parece. É uma falsa ilusão. Porque maior é aquele que está em nós. Quem é o que está em nós? Veja aqui em 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quem permanece em nós, irmãos? É Deus. Se o mundo jaz do maligno, o povo de Deus está sob o controle de Deus. Se o mundo está sob o controle do maligno, nós estamos sob o controle de Deus. Amém, irmãos? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso Paulo vai dizer lá que nós somos mais do que vencedores. Ele não vai dizer que você é vencedor. Ele vai dizer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. Lemos em 1 João 4:12, veja 1 João 4:13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Como nós sabemos
que permanecemos nele e ele em nós? Porque o seu Espírito nos foi dado. Ele habita em nós. Ele nos dirige. Ele nos comanda. Ele nos aponta o caminho a seguir. Ele nos deu, o Senhor nos deu o seu Espírito. Você acha que o Espírito Santo é menor do que o Espírito das trevas? Você acha que o Espírito Santo é pequeno? Ele não é poderoso diante do Espírito das trevas? Você acha que Deus é menor do que o diabo? Por isso nós estamos do lado vitorioso, do lado vencedor, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Quem está no mundo? O diabo. Quem está em nós? É Deus, é Jesus Cristo, é a sabedoria, é a verdade que está em nós, é a santidade, é o poder, é o poderoso, é o onisciente, é o onipresente, é Ele que está em nós, o Emanuel, é Deus conosco, Ele habita em nós, Ele tem nossos corações e nossas mentes. Mas a pergunta que eu faço para encerrar, porque temos a ceia: quem está no mundo? O diabo. Quem está em nós? É Deus. Mas o texto é taxativo. E o texto vai usar aqui um adjetivo de grandeza. Ele vai dizer: maior. Maior é o que está em nós. E a pergunta que eu faço é: por que ele é maior? Por que ele é maior? Porque a luz é maior do que as trevas. E ele é a luz. Deus é a luz. Jesus é a luz. E aonde a luz está, as trevas não poderão prevalecer contra ela. Por isso ele é maior. Por que ele é maior? Porque ele é a verdade. E a verdade é mais forte do que a mentira. Por que ele é maior? Porque ele é o rei. Ele é o rei. E o rei é maior do que o seu súdito. Porque todos aqueles que estão no mundo são seus súditos, são manipuláveis, estão debaixo do seu domínio, da sua vontade, estão debaixo do domínio daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não há 1 centímetro no céu, 1 centímetro na terra, 1 centímetro debaixo da terra, que não seja do Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele é maior. Ele é maior do que tudo na vida. Por que ele é maior, irmãos? Porque ele é o Criador. E o Criador é maior do que a criatura. Deus é maior que tudo. E a pergunta que eu fiz no início, eu faço agora no final: de que lado você está? Você não pode estar em cima do muro. E a ceia do Senhor, ela precisa nos trazer essa reflexão. Nós não podemos participar da ceia do Senhor sem examinarmos a nós mesmos. Nós não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. A ceia do Senhor traz para nós este senso de responsabilidade, essa urgência de resposta. De que lado nós estamos? Lado de Deus ou lado do mundo? Hoje pela manhã eu estava aqui com a nossa igreja e eu lembrei de uma ilustração tão antiga, de um rapaz que estava em cima do muro. Do lado de lá do muro, Jesus estava chamando ele para descer do muro, para vir para o seu lado. E do lado de cá do muro estava o diabo, em silêncio. E aquele rapaz olhava para o lado onde Jesus estava, e Jesus o chamava, o chamava, o chamava. Ele olhava para o lado que o diabo estava sempre em silêncio. Ele tornava a olhar para onde Jesus estava, e Jesus sempre chamando. E ele tornava a olhar para o lado onde o diabo sempre em silêncio. E aquilo o intrigou. E intrigado, ele chega para o diabo e pergunta para o diabo: puxa vida, eu olho para o outro lado, Jesus está sempre me chamando. E eu olho para você, você está sempre em silêncio, você nunca me chama, por quê? Ele respondeu, ele falou: não, eu não preciso lhe chamar para nada.
Porque se você está em cima do muro, você já está fazendo a minha vontade. Você já está do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Em cima do muro. Meus irmãos, não fique em cima do muro. Não viva uma vida dupla. Não tem como você fazer a vontade da sua carne, do mundo, e dividir o seu coração com as coisas de Deus. Você não pode simpatizar pelas duas coisas. Você não pode passear um pouquinho no mundo e um pouquinho no reino de Deus. Você não pode servir a dois senhores. Você vai aborrecer a um e agradar a outro. Se você está em cima do muro, você já sabe em qual lado você está. É o lado do diabo. Agora, se você está do lado de Jesus, do lado de Deus, você tem que tomar uma decisão. De ter os seus dois pés firmes. De ter o seu coração voltado para Deus. Sua mente voltada para as coisas de Deus. Então você se deleita na oração, se deleita na palavra. Então você se esforça para estar presente em todos os cultos. Porque nós estamos aqui reunidos como família, cultuando a Deus, aprendendo a servir melhor ao Senhor. É para isso que a gente vem à igreja. Para aprender a servir melhor a Deus. Nós não negociamos os valores de Deus, da sua palavra. Nós não colocamos a vontade de Deus em segundo plano e a nossa vontade em primeiro plano. Ou a vontade de Deus, ela vai prevalecer sobre a nossa vida, ainda que isso custe a vontade da nossa carne, e vai custar. Ou então nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Você está do lado das trevas ou do lado da luz? Você está do lado da mentira ou você está do lado da verdade? Você está do lado da morte ou do lado da vida? Você precisa decidir a sua vida hoje. Hoje. Jesus Cristo veio e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós fomos salvos, redimidos. Interessante, se eu perguntar para você, por que você foi salvo? A resposta que a maioria das pessoas vai dar é: eu fui salvo para entrar no céu. Errado não está. Por que Jesus salvou você? Só para você entrar no céu? Nananina, não. Ele salvou você também para você glorificar o nome dele enquanto você estiver aqui na terra. Ele salvou você para que você desse testemunho dele enquanto você estivesse aqui na terra. Ele salvou você para que enquanto você estivesse aqui nesta terra, você fosse capacitado pelo Espírito Santo a dizer não ao pecado e dizer sim a Jesus, ainda que isso te custe. Você foi salvo, você foi redimido. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Glorifique a Deus através do teu corpo. Glorifique a Deus através da sua mente. Glorifique a Deus através de toda a tua vida. Ele é digno disso. Amém, irmãos?